E aí, pessoal, beleza? Rapaziada, vamos aqui iniciar os nossos trabalhos nessa segunda-feira, trazendo os vencedores e perdedores da primeira rodada dos playoffs. Ontem, o primeiro round terminou de forma oficial, ali com a classificação do Cavaliers em cima do Orlando Magic. Então, chegou a hora de fazer aquele balancinho, né, de quem saiu vencedor e de quem saiu perdedor. E, obviamente, a gente vai além de quem classificou e de quem foi eliminado, porque senão ia ser muito fácil. Era só colocar os classificados nos vencedores e os eliminados nos perdedores. Vamos aqui, né, pensar um pouquinho fora da caixa, né? Sair um pouquinho aí do óbvio. Antes da gente começar, eu só vou pedir para você deixar o like no vídeo, que é importante, ajuda muito no engajamento. E se não for inscrito, considere se inscrever para não perder nenhum vídeo novo. Vamos lá, vamos começar. Começar aqui com os vencedores. Primeiro vencedor para mim é o Anthony Edwards. Assim, para mim, nenhum jogador tá jogando mais bola do que o Anthony Edwards nesse playoff. Eu sei que o Jalen Brunson tá jogando demais, fez uma baita série contra o Sixers. Jokic, Curry, Luka também estão jogando muito. Só que para mim o Anthony Edwards tá acima. Tá acima, enfrentando o Phoenix Suns com Durant, com Booker, com Bill. Ele meteu simplesmente 31 pontos de média, com 8 rebotes e 6,3 assistências. Números incríveis. No último jogo da série, no jogo ali que confirmou a varrida, meteu 40 pontos, com 9 rebotes e 6 assistências. Pô, assim, para mim é surreal o nível que ele tá jogando, o seu poder de decisão é algo realmente admirável para um moleque de 22 anos, se eu não me engano, fora o seu impacto na defesa. Fora o seu impacto na defesa, que tem sido enorme. Em 4 jogos, foram 8 roubos de bola e 3 bloqueios. Fora o excelente trabalho que ele fez ali nas ajudas com o Booker e com o Kevin Durant. Então, assim, para mim, ele é o melhor jogador dos playoffs até aqui. Já começou a série contra o Denver, metendo mais um jogo de 40 pontos. Então, pô, velho, que jogador. E para mim ele vai aí, vai entrar na próxima temporada já em outro patamar. E por isso ele é o primeiro vencedor dessa minha lista, que tem bem mais vencedores do que perdedores, hein? Tem quase o dobro de vencedores em relação aos perdedores, o que é um bom sinal. O que é um bom sinal. Segundo aqui na minha lista, também do Minnesota, é o McDaniels. Sim, não é exagero dizer que o McDaniels foi o melhor defensor dessa primeira rodada dos playoffs. Não é exagero. A gente tá falando de um cara que, quando defendeu Booker e Bill, limitou os dois a 23,1% de aproveitamento, gente. 23,1%. Tem noção disso? Tem noção do quão difícil é você limitar 2 cestinhas desse calibre a 23,1% de aproveitamento? É algo muito difícil, é algo muito raro. Eu até te desafio a citar 4 jogadores além do McDaniels que conseguiriam fazer isso. Você não acha, cara? Você não acha? O McDaniels, para mim, hoje é um dos 5 melhores defensores da NBA. E assim, eu falo isso com toda a tranquilidade do mundo. E o que ele fez nesse primeiro round, em cima do Booker, em cima do Bill, confirma isso. Então, McDaniels é um monstro e merece muito estar aqui entre os vencedores. Terceiro vencedor, agora saindo do Minnesota e falando do Thunder, o Jalen Williams, né? O Jalen Williams, cara, admito que eu fiquei surpreso com esse primeiro round do Jalen Williams. Não porque eu achei que ele ia jogar mal e tudo. Não, eu sabia que ele ia jogar bem, porque ele é um jogador extremamente consistente. Mas eu achei que ele ia sentir um pouquinho mais essa estreia nos playoffs. Essa foi a primeira série dele em playoff. Jogou o play-in no ano passado, mas não chegou no playoff, então
Essa foi oficialmente a sua estreia e ele não sentiu a estreia. No primeiro jogo, até que ele ficou um pouquinho nervoso, só que depois disso, cara, ele jogou numa tranquilidade, numa confiança que foi impressionante. Impressionante. Tomando ótimas decisões nos 4 jogos, decidindo ali no jogo 4, que foi o jogo da varrida. Uma maturidade enorme, uma confiança enorme, meio que entendendo o clima do playoff, muito intenso em todas as jogadas, dando a vida em todas as jogadas, sendo muito importante ali como uma segunda opção no ataque e liderando a segunda unidade em vários momentos. Daigeno, que gosta de usar uma rotação um pouquinho mais longa, ele sempre utiliza o Jalen Williams ali para comandar a segunda unidade quando o Shai está no banco, e ele fez isso muito bem. Então, o Jalen Williams, pelo fato de ter sido a sua primeira série de playoff e ele já ter entregado números e atuações desse calibre, para mim ele merece aqui estar entre os vencedores. Kyrie Irving também é um baita vencedor. Né? Eu já falei algumas vezes, mas vale repetir. Para mim, essa série contra o Clippers foi a melhor série do Kyrie em playoff desde que ele saiu do Cavaliers. Para mim foi a melhor. Assim, o nível que ele apresentou nos fez lembrar daquele playoff Kyrie que encantou todo mundo ali na época do Cleveland. Ele até teve boas séries ali no Brooklyn. A série contra o Celtics, quando ele estava no Brooklyn, foi uma série boa, mas essa para mim foi melhor. Foi melhor, tirando ali o jogo 5, onde ele ficou um pouco abaixo. Em todos os outros jogos, ele entregou números excelentes e entregou grandes atuações. No jogo 4 e no jogo 6, ele foi inacreditável. Nesses 2 jogos, ele combinou para 70 pontos, gente. Nesses 2 jogos. Assim, meteu aquelas jogadas mágicas que só ele consegue. Então, para mim, o Kyrie ele é um vencedor individualmente. Eu acho que ele foi o melhor jogador do Dallas nessa primeira rodada. Eu acho que ele foi até melhor do que o Luka, sendo sincero. E é difícil eu falar isso porque eu amo o Luka, mas eu acho que o Kyrie individualmente foi melhor do que o Luka. E pô, velho, que saudade de ver esse Kyrie em pós-temporada. Que saudade. Tomara que ele se mantenha bem aí até o fim da sua participação nos playoffs. Problema é que agora ele pega o Thunder. Aí talvez eu torça um pouquinho menos para ele seguir bem. Talvez eu torça um pouquinho menos. Mas, independente dele jogar bem ou não contra o Thunder, o fato é que nessa primeira rodada ele foi demais e, para mim, foi um dos melhores jogadores do playoff e o melhor jogador do Dallas na série. Ainda sobre Dallas, a defesa do Dallas tem que estar entre os vencedores. O Dallas pode não ter tido a melhor defesa do primeiro round, considerando todos os times, mas talvez tenha tido uma das defesas mais impressionantes considerando o adversário. O Dallas limitou um time com Paul George, com Harden, com Powell e com Kawhi por um tempinho a apenas 100,3 pontos de média. Em 2 jogos, o Dallas deixou o Clippers abaixo dos 100 pontos. Isso não é fácil. Isso não é fácil. E o que eu mais gostei dessa defesa do Dallas foi a entrega de todos os jogadores. Sabe? Todo mundo se entregou, todo mundo se dedicou na defesa, até o Luke e o Kyrie, que são ditos por todo mundo, são tidos, né, por todo mundo como defensores ruins, como caras preguiçosos na defesa. Até os dois se entregaram. Os dois tiveram ótimos momentos defensivos na série, entendeu? Então, o fato de todo mundo ter se entregado, para mim, faz essa defesa do Dallas ser uma vencedora. E aí vale um destaque especial pro Derrick Jones Jr. O trabalho que ele fez em cima ali do Paul George na série, assim, para mim o credencia para estar entre os melhores defensores desse playoff. Para mim credencia ele. Sendo marcado pelo Derrick Jones, tendo o Derrick Jones como seu defensor primário ali, Paul George ficou 3 de 15 nos arremessos, na série inteira. Difícil fazer isso.
É difícil fazer isso contra um Paul George, que apesar de não estar no seu auge, ainda é um dos melhores shot creators da liga. Tranquilamente eu coloco o Paul George como um dos melhores no quesito. E o Derrick Jones limitou ele a 3 de 15. Então, Derrick Jones, Luka, Curry, Gafford, PJ, todos esses caras merecem muitos elogios. A defesa do Dallas foi muito bem. Foi muito bem. E é uma das melhores do playoff. E para mim tem que estar aqui entre os vencedores. Jamal Murray foi um vencedor. Eu não vou colocar o Denver em si como um grande vencedor, porque, beleza, eliminou o Lakers, meteu ali um 4-1 e tudo, executou muito bem ali nos finais dos jogos, mas não dá para dizer que foi uma baita série do Denver. Não dá, tanto que o Denver, considerando a série inteira, ficou mais tempo atrás do placar do que na liderança, entendeu? Então, não foi uma série espetacular do Denver, só que o Jamal Murray, para mim, ele tem que ser considerado um vencedor. Pô, você meter 2 game winners na mesma série contra um Lakers, contra LeBron, contra Anthony Davis, pô, irmão, não é para qualquer um, velho. Não é para qualquer um. Tem que colocar aí um pouquinho de respeito no nome do Jamal Murray. O moleque merece. Então, pelos game winners, pelo poder de decisão que ele mostrou durante toda a série, ele entra aqui nos vencedores. Vamos sair do oeste e ir para o leste agora. Começar aqui os vencedores do leste com o Derrick White. Derrick White foi um baita vencedor desse primeiro round, né? O que o nosso carequinha jogou contra o Heat foi surreal. Assim, claramente existe alguma coisa pessoal entre o White e o Miami Heat, porque ele sempre joga bem contra a Miami, sempre joga bem, e nesse primeiro round não foi diferente. Foram 22,4 pontos de média para ele na série. 22,4, um jogador que não é nem a terceira opção desse ataque do Celtics. Conseguiu meter esses números, meteu um jogo de 38 pontos e 8 bolas de 3 ali no Game 4. Pô, e o impacto defensivo dele foi enorme. Então, Derrick White, baita vencedor aqui. Um baita de um vencedor. Donovan Mitchell é um vencedor. Apesar do Cavs não ser, para mim, um vencedor, apesar de ter se classificado, o Donovan Mitchell ele sai grande dessa série. Além do jogo ali de 50 pontos no Game 6 ali, ele meteu 39 no jogo 7. Fez um segundo tempo espetacular e ele colocou o Cavaliers na semifinal. A verdade é essa. A defesa do Cavaliers foi bem? Foi bem. Mas quem colocou o time na semifinal foi Donovan Mitchell. Carregou esse ataque sozinho. Sozinho. Então, apesar do Cavaliers não sair grande dessa série, o Donovan Mitchell sai. E aí, por isso, eu coloco ele como um vencedor. Ainda nessa série, Paulo Banchero é um vencedor. Apesar da eliminação, o Banchero ele tem que ser colocado como vencedor, porque o que ele fez nessa sua primeira série de playoff, pô, irmão, foi impressionante. E quando você lembra que ele jogou num time com 0 espaçamento de quadra, as atuações e os números dele ficam ainda mais impressionantes. Assim. Ele fechou a série com 27 pontos de média, 8,6 rebotes, 4 assistências e tendo uma linha de arremessos de 46, 40, 30, 76. 46 no geral, 40 para 3 e 76% nos arremessos no lance livre. Pô, o moleque jogou muito. Jogou muito. Ele deixou muito claro que tanto o futuro dele como o futuro do Magic é muito promissor. Entendeu? Então, apesar da eliminação, apesar da derrota, o Banchero e o próprio Orlando Magic podem ser considerados aí vencedores. Jalen Brunson é um vencedor. Não tem como fugir disso, velho, assim. Para mim, o Anthony Edwards é o melhor jogador do playoff, tá? Inclusive, hoje deve sair a minha corrida para o MVP dos playoffs. Vou fazer, para quem me pediu, vou fazer a corrida do MVP para o playoff. Para mim, o Anthony Edwards é o melhor.
Só que eu não consigo discordar de quem falar que é o Jalen Brunson. O que ele fez em 6 jogos contra os Sixers foi absurdo. 35,5 pontos de média e 9 assistências. É coisa de maluco. É coisa de maluco. E os últimos 3 jogos dele foram insanos. Em todos os 3, nos últimos 3 jogos, ele pontuou na casa dos 40. Meteu um 47-10 e fechou a série metendo um 41-12. Pô, gente, que isso, pô? Que isso, velho? Assim, é muito craque, é muito franchise player. E se o Knicks conseguiu se classificar, foi muito por conta do nosso querido Jalen Brunson, que, né, como chama o meu querido Yuri Fonseca, o Jordan Brunson. O Jordan Brunson. Um salve pro Yurão, inclusive, meu parceiro. Voltou com o canal voando aí, quase batendo 1.000 inscritos. Se não é inscrito, vai lá, se inscreve no canal do Yurão, que ele é fera. E se inscreve no meu canal se você chegou aqui, até aqui sem se inscrever. Se você chegou até aqui e não é inscrito, se inscreve, meu irmão. Se inscreve que eu tenho certeza que você tá gostando do vídeo. Se tá gostando desse vídeo, você tem que se inscrever. Então se inscreve aí, se inscreve no canal do Yuri e vamos juntos. Vamos lá. 11º vencedor. Tom Thibodeau tem que ser colocado como vencedor, hein? O Tibbs tem que ser colocado aqui, ó. Eu sei que tem muita gente que não gosta do Thibodeau, muita gente que acha que o estilo dele é meio ultrapassado e tal, só que, velho, não dá pra dizer que esse estilo meio old school, meio velha guarda do Thibodeau não rende resultados. Rende resultados. Mesmo não entregando um basquete vistoso e que muitas vezes vence mais na raça, na vontade, do que necessariamente na técnica, o cara passou de um Philadelphia que, beleza, tava ali com o Embiid longe do 100%, só que ainda assim tinha o Maxey, tava com o Nick Nurse ali no comando. O Philadelphia, para mim, tecnicamente era um time melhor do que o Knicks. E o Knicks passou. E o Knicks passou. E o Thibodeau tem muito dedo nisso. Então, assim como a gente tem que colocar um pouco de respeito no nome do Jamal Murray, a gente tem que colocar um pouco de respeito também no nome do Thibodeau, velho. Ele merece. Merece todo o respeito do mundo. O cara é brabo. O cara é brabo. Penúltimo vencedor aqui. Joel Embiid é um vencedor. Eu sei que muitos vão discordar pelo fato dele ter sido, de novo, eliminado de forma meio que precoce. Mas, velho, olhando o contexto do que foi essa série pro Embiid, não dá pra chamar ele de perdedor, gente. Não dá, velho. O cara enfrentou uma das melhores defesas da liga e uma das mais duras de se enfrentar, assim, com o joelho pendurado e sem conseguir mexer a parte esquerda do rosto. E mesmo assim, teve uma média de 33 pontos. Meteu um jogo de 50. Pô, gente, desculpa. Se você falar pra mim que o Embiid foi um perdedor, pô, velho, você é muito hater do Embiid. Não tem como. Não tem como. Dado o contexto, pra mim o Embiid, ele sai como vencedor. Sai como vencedor pela superação. Entendeu? Ah, mas ele foi sujo durante a série. É outro debate. É outro debate. Eu até concordo que ele foi sujo em vários momentos na série. Mas olhando pro que ele entregou e pelas condições que ele tava ali, condições físicas, pra mim ele é um vencedor. Pra mim ele é um vencedor. E aí, pra fechar os vencedores, pra entrar aí nos perdedores, o banco do Indiana Pacers, baita de um vencedor, hein, gente? Sim, pra mim o grande X-Factor dessa série entre Pacers e Bucks foi o banco do Indiana. Assim, das 4 vitórias do time, umas 2 dá pra colocar na conta do banco. Dá pra colocar na conta do banco. E aí tem 2 reservas que merecem um destaque especial, que é o TJ McConnell e o Obi Toppin. O impacto desses dois durante toda a série, saindo do banco, foi muito grande e fez total diferença para a classificação. E aí, para coroar essa baita série dos dois, eles combinaram para 41 pontos no último jogo. Entendeu? Esse banco do Pacers foi muito bem, os dois foram muito bem. E para mim, a segunda unidade do Pacers briga fácil para ser uma das melhores da liga. Esse banco é impressionante.
Muito bom. Muito bom. Então, recapitulando os vencedores, banco do Pacers, Joel Embiid, Thibodeau, Jalen Brunson, Paulo Banchero, Donovan Mitchell, Derek White, Jamal Murray, defesa do Dallas, Kyrie Irving, Jalen Williams, McDaniels e Anthony Edwards. Para mim, esses foram os grandes vencedores dessa primeira rodada. Faltou alguém? Comenta aí. Vamos agora ir para os perdedores. Já vou começar com dois de uma vez. James Harden e Damian Lillard. Tá? Para mim, os dois saem como grandes perdedores dessa primeira rodada. Né? Os dois, eles causaram durante toda a off-season ali, por conta dos seus pedidos de troca. O Harden queria ir embora do Sixers por conta ali de uma quebra de confiança ali com o Murray. E o Lillard queria ir para um time mais competitivo, que oferecesse para ele condições de ser campeão. E os dois conseguiram o que queriam. O Lillard, um pouco menos, porque ele queria ir para Miami, mas foi para Milwaukee. Mas, pô, velho, o cara foi para jogar com o Giannis. Então, assim, não dá para dizer que ele foi para um lugar ruim. Ele foi para um lugar que oferecia para ele condições de brigar pelo título. E os dois caíram na primeira rodada. Óbvio que o contexto é muito importante, né? O Lillard machucou, o Giannis não jogou, não jogou na série, o Clippers perdeu ali o Kawhi e tudo, só que independente dos motivos, independente dos fatores, o resultado foi decepcionante. Eles não alcançaram os seus objetivos. Então, para mim, eles saem como perdedores, né? Essa queda na primeira rodada, eu acho que deixa a janela de título dos dois um pouco menor. Um pouco menor. Então, para mim, eles são perdedores. Para mim, Harden e Lillard são perdedores. Darvin Ham é um grande perdedor, né, gente? Pô, o cara perdeu o emprego dele. Então, assim, ele é um perdedor porque ele perdeu o emprego, foi demitido e, deixando claro, justíssima a demissão. Correta, até demorou para acontecer. Mas mesmo sendo justa, pô, ele é um perdedor. Ele é um perdedorzaço, porque agora ele tá sem time e ele tá meio que queimado no mercado. Né? Esse trabalho ruim dele no Lakers, e sim, foi um trabalho ruim, o título da Copa da NBA e a ida para as finais de conferência no ano passado, não diminuem a ruindade que foi a era Darvin Ham no Lakers. Foi muito mais negativa do que positiva a passagem dele. Então eu acho que ele sai meio que queimado no mercado. E eu, por exemplo, se sou GM de um time, eu não contrato o Darvin Ham. Não contrato o Darvin Ham. E aí ele vai entrar naquele hall ali com o Steve Nash, de caras que saíram muito queimados, entendeu? O Steve Nash até hoje não tem time. Entendeu? Então, eu acho que o Darvin Ham, acho não, tenho certeza, Darvin Ham é um dos grandes perdedores dessa primeira rodada. Quem acreditava que a Heat Country ia carregar o Miami Heat é um perdedor. É um perdedor. Se antes da série contra o Celtics começar, eu vi muita gente falando, olha, não dá para descartar o Heat por conta da cultura do time. É um time que cresce no playoff. É um time que é pai do Boston Celtics e tudo. Tem que acreditar. Dá para classificar. E a real é que não adiantou de nada essa Heat Culture, porque o Celtics simplesmente meteu um 4-1, atropelando o Heat nos últimos 3 jogos. O Heat não viu a cor da bola nos últimos 3 jogos. Fez ali um jogo 2 excelente. Eric Spoelstra fez um trabalho magnífico ali no jogo 2. Só que acabou, velho. Acabou. Depois daquilo lá, acabou. Foi atropelado. E isso deixou muito claro que não dá para você querer ir longe no playoff dependendo só da mística do seu time. Ah, no playoff o Heat é diferente. Não foi, gente. Não foi. Historicamente, o Heat é um time que melhora, que aumenta o nível no playoff? Sim. Só que isso por si só não te garante nada. Você precisa de um elenco bom. Você precisa de um time bom. E o Miami não tinha isso.
Não tinha isso. Óbvio que as lesões do Butler e do Rozier ferraram com o time? Ferraram, geral. Mas a real é que quando você olhava pro elenco do Miami, mesmo com o Butler ali, não era um elenco que te passava a confiança de que, pô, dá pra chegar na final de conferência. Não te passava essa confiança. O Miami Heat tem que parar de ficar apegado a só essa hit culture. Tem que ir além, tem que trabalhar, tem que reforçar, tem que contratar. O Pat Riley tem que levantar a bundinha dele da cadeira e trabalhar, tirar o escorpião do bolso, gastar dinheiro. Não dá para ficar de boca aberta dependendo do Spoelstra fazer um ajuste genial, dependendo de um Butler chegar bem no playoff. Não dá. O Butler não jogou no playoff, gente. Ficou se poupando a temporada regular inteira e machucou no play-in. E aí ferrou com o Miami. Então, para mim, quem acreditava aí na hit culture que ia fazer o Miami ganhar do Boston é um perdedorzaço, porque tomou um choque de realidade foda. E só que ao mesmo tempo, isso pode ter sido bom, porque pode obrigar o Pat Riley a trabalhar. E é o que eu já falei algumas vezes desde a eliminação. Se o Pat Riley coloca, por exemplo, um Kevin Durant para jogar aí no time, é que o Kevin Durant é muito foda, né? Que é um exemplo. Mas se você coloca um Kevin Durant para jogar aí, o Miami briga por título. Se ele tivesse conseguido o Damian Lillard, que estava na mão dele, o Miami brigaria pelo título. Só que ele foi incompetente. Entendeu? Então, é isso. Para mim, quem acreditava aí na hit culture sai como perdedor porque tomou um choque de realidade e assim, foi jogado na cara dessas pessoas que você precisa mais do que uma cultura vencedora para vencer, né? É importante você ter uma cultura vencedora, camisa pesa, para mim pesa, tá? Eu não sou esses caras que acham que a camisa não pesa, para mim pesa legal, mas não é só isso, entendeu? Não é só isso, você precisa de mais. Seguindo, Darius Garland e Evan Mobley. Esses dois são grandes perdedores, velho. Assim, apesar deles terem se classificado e tudo, a verdade é que o Cavaliers se classificou apesar dos dois. Tá? Os caras, o Garland e Mobley, eles combinaram para 27 pontos de média na série. 27 de média. O Garland, 14,9 e o Mobley, 12,1. Gente, não dá. Não dá. São dois jogadores que precisam entregar mais. O Mobley, pelo menos, entregou na defesa. O Garland nem isso, gente. O Garland foi horroroso. Horroroso. O que aconteceu com o Darius Garland? Tomada de decisão horrível. Nada caiu, sabe? Ele foi um inimigo nesse Cleveland. Ele foi um jogador infiltrado ali, pô. Foi horrível. Então, assim, para mim são dois perdedores e se o Cleveland não quiser ser humilhado pelo Celtics, esses dois precisam jogar mais. Eles precisam ter uma entrega maior no ataque, porque do jeito que tá, é atropelo Celta na certa, meus amigos. É atropelo Celta na certa. Quinto perdedor. Quem acha que montar um Big Tree foda te garante título? Não te garante, gente. Não te garante. Do mesmo jeito que só ter uma cultura vencedora e só ter uma camisa pesada não te garante título, não te garante vitória, só ter um Big Tree foda também não te garante. Você precisa ter meio que a união de tudo. Por exemplo, no Heat, se o Heat montar um Big Tree com Adebayo, com Butler e com Durant, para mim o Heat briga pelo título, porque além de ter um Big Tree foda, tem uma cultura vencedora, tem um baita treinador, tem ali um estilo de jogo enraizado. Então, o Big Tree, ele é meio que um extra, não é o todo. Nesse playoff, a gente viu Clippers, a gente viu Phoenix com Big Trees absurdos caindo na primeira rodada. O Clippers até que dá para dar uma passada de pano, porque o Kawhi não jogou. Mesmo quando ele esteve em quadra, ele não estava em quadra, porque ele estava, sim, ele era um cone em quadra, o Kawhi. Verdade é essa, ele não tinha condições de jogo. Agora, o Phoenix Suns foi uma vergonha. Foi uma vergonha. O investimento que os caras fizeram
pegando Bradley Beal, pegando Duran no ano passado, pô, era para esse time ter pelo menos competido. O Phoenix não competiu contra o Minnesota. Não competiu. Tomou um 4-0 e tomou um 4-0 gostoso. Gostoso. E por quê? Porque o Phoenix era só o Big Three. Não tinha um grande treinador, não tinha uma cultura vencedora estabelecida, não tinha um estilo de jogo estabelecido. O Phoenix não sabia o que queria ser. Não sabia o que fazia em quadra. Entendeu? Então, quem ainda achava que, não, se você tiver um Big Three muito talentoso, você chega longe. Quem acreditava nisso, quebrou a cara. Perdedor. Perdedor. E eu acho que, pro futuro, muitos GMs vão pensar 2 vezes antes de apostar tudo no Big Three. Porque, por exemplo, o Phoenix agora, com a grana que tá presa no trio, o que o Phoenix vai fazer no off-season? O Phoenix vai estar muito limitado no off-season por conta da grana que esses 3 ganham. E aí vai desmanchar o Big Three agora? Vai ser complicado. Porque o Bradley Beal tem uma cláusula de não troca. Então, assim, o Phoenix se enfiou num buraco complicado aí. E é duro falar isso, porque estamos falando de 3 jogadorzaços. Mas a real é que você apostar tudo só em um trio é foda, cara. É parecido com o PSG. Na época do Messi, Mbappé e Neymar. O que os 3 ganharam? O que os 3 fizeram? Fizeram nada. O Brooklyn Nets. Brooklyn Nets é a mesma coisa. Apostou tudo no Curry, no Durant e no Harden, que ganhou? Nada, pé na bunda. Foram tudo embora. E agora, o Brooklyn tá no limbo. Entendeu? Então, quem acreditava ainda nessa filosofia de montagem de elenco, de vamos dar tudo para ter um trio, quebrou a cara, meu amigo. Quebrou a cara. E aí, para fechar, aqui os perdedores, a velha guarda, né? A velha geração é uma perdedora dessa primeira rodada. Vimos aí as antigas estrelas caindo para essa nova geração. Né? Vimos o LeBron caindo de novo para Jokic e Murray. Vimos o Durant caindo para o Anthony Edwards. Vimos Paul George, Kawhi e Harden caindo para o Luka. O Lillard caindo para o Haliburton. Entendeu? E no play-in a gente já tinha visto o Curry caindo. Então, eu acho que esse playoff ele pode ter marcado meio que essa passagem de bastão, entende? Do tipo, a velha geração começando a entregar a liga para essa nova geração. Então, eu acho que a velha geração aí sai como uma perdedora. Pelo menos é a minha percepção. Mas, enfim, é isso, gente. Para mim, esses foram os vencedores e perdedores da primeira rodada. Concordam? Discordam? O comentário tá aí para isso. Não se esqueçam de avaliar o vídeo com o seu like. Não se esqueçam de se inscrever no canal, que é importante. Eu tô fazendo uma cobertura muito legal do playoff. Modéstia à parte, eu não vejo ninguém aqui no YouTube cobrindo o playoff do jeito que eu tô cobrindo, falando sobre todos os jogos, trazendo conteúdo diário sobre todos os jogos, sobre todas as séries, sobre todos os confrontos. Eu não vejo ninguém fazendo isso. Não vejo ninguém fazendo isso. Então, se você puder me ajudar com a sua inscrição, com o seu like, eu agradeço muito. E é isso, né, gente? Vamos aí juntos para mais uma rodada dos playoffs. A segunda rodada já começou aí no final de semana. Hoje ela começa. Hoje teremos aí mais séries. E vamos juntos, cara. Vamos juntos. Hoje ainda tem muito conteúdo para sair. Então fica ligado para não perder. Ativa a notificação. E é isso. Tamo junto. Grande abraço. E tchau, tchau, rapaziada.